Olá amigos, muito bom dia, vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta segunda-feira, dia 29 de outubro. Ibovespa vai caindo aí praticamente 1% no pregão de hoje, apontando para o teste efetivo do suporte na faixa 56.202 pontos, local onde acredito que abre uma chance um pouco maior de entrar pressão compradora e dar aí vamos dizer assim, cortar um pouco esse movimento de baixa no Ibovespa, gerar alguma ou lateralização, ou mesmo um repique de alta, onde teria como resistência a região de 58.104 pontos. Petrobras no pregão de hoje apresenta queda de 3,35%, queda mais acentuada depois daquele movimento de alta, aquele dia de alta. Não dá para se pegar um único dia de alta e vou comprar porque meu home broker aqui está numa alta expressiva. A ação está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, então não há muito o que se fazer dentro do que já tinha comentado na videoanálise semanal, durante os vídeos chat sexta-feira. Algo que poderia ser feito era day trade, que ela não gerou na própria sexta-feira. E hoje está mais para gerar day trade na ponta vendedora, um pouco maior esse day trade, pegando aqui o gráfico de 15 minutos. A ação abriu com gap de baixo, perdendo ali um suporte em 21,50. A gente observa uma dificuldade de voltar para cima dos 21,50, funcionando, ou seja, como resistência. A perda dessa mínima, pena que essa mínima aqui ficou muito longa para baixo, mas enfim, a perda dessa mínima abriria espaço de uma venda em R$ 21,24. Não é dos melhores, diria, não seria um dos melhores day trades. E o stop em 21,61. 21,61. Teria que ser mais curto aqui, por exemplo, fosse aqui assim, até é mais aceitável. Perder essa mínima, vende, stop aqui em cima. Enfim, daria uma operação de 1,7% de day trade na Petrobras e o objetivo em R$ 20,87, abaixo do suporte dos R$ 21, suporte intermediário, e depois suporte mais importante na faixa dos 20,30. Vale 5. Deixa eu só voltar aqui o G60. Vale 5 no pregão de hoje, 0,97% de baixa. Abriu perdendo aqueles 35,70, se fosse para ser ousada, falando pelo que eu comentei no vídeo chat, nos vídeos chats da semana passada, para quem estava querendo fazer venda na Vale, num ponto que ela estava que eu não considerava interessante para compra. Se fosse para fazer venda, no mínimo, sendo mais agressivo, aguardar um pivô de baixa no G15. Isso aconteceu na abertura do pregão de hoje. Se ela perde essa mínima de hoje, 35,52, amplia a chance de queda. Aí teria como suporte o número redondo de R$ 35 e depois 34,79, 34,79, que é esse gap aqui. E mais abaixo o fundo, que está em R$ 34,17. Então seriam os próximos suportes. O day trade ficou curto para ela, né? Se perder 35,52, vende, stop aqui acima dos 35 em 35,69, muito curto em termos de day trade. Teria que colocar acima da máxima do dia para fazer um day trade. O ideal é que ela tivesse com um movimento um pouco mais forte para baixo, para esse day trade ficar mais interessante, essa formação aí de day trade. Então não vejo chance de compra da Vale. Agora falar de ativos aqui, GET4 pelo G60 principalmente, G60 gráfico diário, desculpa, a GET4, se a gente olha para o G60 dela, vem respeitando bem o suporte em torno dos 22,16, tem uma resistência ali bem definida na casa dos 23,04, então abre uma chance de fazer uma compra nessa ação de swing trades ao superar os 23,04 em R$ 23,05. Não é das melhores, é só mencionando que o cenário dela não é dos mais interessantes, não tem uma tendência de alta. Se ela supera os 23,04, ela estabelece em um pequeno pivô de alta no gráfico diário, mas dentro de um cenário ainda negativo em termos de curto prazo, médio prazo. Aí 23,05, stop em 22,19, R$ 22,19. Risco dessa operação 3,7%, objetivo em 23,91. Seria uma forma de operar essa ação. Outra, pensando em ponta compradora, HRTP3, teria que ousar um pouco mais, antecipar um pouco mais. Ideal que pelo gráfico diário ela fique mais tempo aqui de forma lateral, até corrija um pouco mais, venha um pouco mais para baixo antes de superar 6,48. Ainda não vejo possibilidade de compra aqui em cima desse ativo. Pelo gráfico diário, posicionando o stop aqui embaixo, ainda fica muito grande. Teria que optar pelo G60, comprar a superação 6,49, que não fosse numa primeira hora de pregão, 6,49 a entrada e
o stop em 6,12, projetando esse risco aí para cima. Ambev 4, só para mostrar como está um pouco mais complicada a questão de compra, a Ambev 4 está na tendência de alta, de médio prazo, está gerando hoje a formação de um fundo, 0,72%, a correção dela é uma correção de 50% do que, não chegou a 50% do que subiu, então não chegou num ponto que a gente considera interessante para compra, então não está se encaixando muito bem as operações para compra. Aqui ficaria de fora, mesmo com essa formação de fundo ascendente, a favor da tendência, ali perto da região de 82,62, estaria de fora dessa operação. Suporte que ela está montando aqui agora 81,06 e mais abaixo R$80, número redondo. Então ela teria que corrigir mais ali para R$80 para fazer essa compra aí de tendência, a favor da tendência de alta do papel, no curto prazo e no médio prazo. E a PECAR 4, que também vai tendo um pregão aí positivo, de 0,23%, mas também com chance de gerar um fundo, só que esse fundo já é com um pivô de baixa montado no gráfico diário, apesar de ainda estar dentro de um grande movimento de alta, segue sendo ali em cima de um fundo anterior que foi perdido, enfim, tem resistência, então as operações de compra não estão se encaixando muito bem nesse momento, até porque o Ibov vai apresentando aí uma tendência de baixa, mesmo com elas gerando esse fundo em cima de um suporte do semanal, estaria ficando de fora dessa operação, tanto dessa como da Ambev 4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço, um excelente dia e ótimos negócios.